Meu marido largou o emprego e ficou vivendo do meu salário, mas quando eu também perdi meu emprego, eu fiquei em choque com a sua reação. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Beatriz despertou naquela manhã com a sensação incômoda de que sua vida havia chegado a uma encruzilhada invisível. Aos 32 anos, nunca tivera um namorado de fato. Houvera encontros, sim, mas todos terminavam antes mesmo de algo sólido se formar. Enquanto abria a janela do quarto em seu pequeno apartamento, observando o movimento lento da rua, sentiu novamente a pressão silenciosa que amigos, familiares e até colegas de trabalho pareciam exercer sobre ela. Ainda que ninguém dissesse diretamente, era como se a cada aniversário as pessoas esperassem vê-la finalmente com alguém, como se a felicidade dependesse disso. Naquele dia, sozinha diante do espelho, refletiu sobre como essa ausência de um parceiro a fazia sentir insegura, quase deslocada, numa cidade onde o amor parecia acontecer aos outros com uma naturalidade assustadora. As horas avançaram, e ela seguiu sua rotina: um café simples, um pão integral, um copo de suco de laranja. Tomou um banho rápido, pegou sua bolsa e rumou para o escritório de contabilidade onde trabalhava há 4 anos. O local era organizado, as cadeiras bem alinhadas, a decoração minimalista. Cumprimentou seus colegas com sorrisos contidos, respondendo um bom dia a cada voz que a chamava pelo nome. Entre pilhas de documentos, números e planilhas, Beatriz passava as horas concentrada, embora a insatisfação insistisse em cutucar-lhe por dentro. Enquanto checava despesas e receitas de um cliente exigente, pensava na conversa que tivera com uma amiga na noite anterior: por que você não tenta um aplicativo de namoro? Não é mais coisa de gente desesperada, muita gente boa está lá. Você não tem nada a perder. À hora do almoço, sentada sozinha num banco da pracinha próxima ao escritório, ela revivia mentalmente aquele conselho. Um aplicativo, será mesmo? Questionava-se, mordendo distraída um sanduíche de peito de peru. Estava cansada de encontros às cegas arranjados por conhecidos. Talvez o mundo virtual oferecesse um recorte mais honesto do que as conversas superficiais em barzinhos. Com o celular nas mãos, deslizou o dedo pela tela, baixou um dos aplicativos recomendados e criou um perfil simples. Usou uma foto onde seu sorriso era autêntico, trajando um vestido amarelo que iluminava seu semblante. Escreveu uma breve apresentação: ilustradora nas horas vagas, contadora no dia a dia, procurando alguém para dividir conversas, risadas e quem sabe algo mais. Ao terminar o cadastro, sentiu um frio na barriga, como se abrisse uma porta desconhecida. A tarde prosseguiu sem grandes surpresas, mas a expectativa crescia. No caminho de volta para casa, sentada no metrô, conferiu o aplicativo. Havia algumas curtidas e um número modesto de mensagens. Nenhuma despertava entusiasmo, até que um perfil se destacou: Diego, 28 anos, olhos castanhos intensos, sorriso confiante e uma descrição que a intrigou. Ele dizia adorar esportes, cinema europeu e música brasileira. Não era a mistura mais óbvia, mas havia algo convidativo em suas palavras. Após hesitar alguns instantes, decidiu responder: Oi, Diego, tudo bem? Gostei do seu perfil, também aprecio o cinema europeu. Você tem algum diretor favorito? Digitou, sentindo um leve tremor nas mãos. A resposta veio rápido: Olá, Beatriz. Que bom saber disso. Sou fã do Almodóvar, embora não seja europeu, gosto muito das cores e da dramaticidade dele. E você? Ela riu sozinha, corrigindo mentalmente: Almodóvar é europeu, espanhol, mas preferiu não mencionar o equívoco para não parecer pedante. Prosseguiu: Também gosto do Almodóvar. Meus favoritos dele são A Fale com Ela e Envolver. E quais esportes você pratica? Ao longo daquela noite, as mensagens se intensificaram. Descobriram afinidades triviais, ambos amavam café coado na hora, preferiam ambientes tranquilos a baladas agitadas e tinham certo interesse por arte. Diego mencionou trabalhar no setor administrativo de uma empresa de tecnologia, descreveu seu cotidiano de maneira animada e elogiou a foto de Beatriz de um jeito cativante, sem soar vulgar. Com o passar dos dias, a troca de mensagens migrou para ligações e videochamadas. A voz dele era firme, um pouco rouca, envolvente. Ele fazia perguntas sinceras, ou assim pareciam, demonstrava querer conhecê-la de verdade. Então você é contadora e ilustradora, certo?
Disse-lhe numa noite, enquanto Beatriz estava sentada no sofá de casa, pernas cobertas por uma manta. Sim, comecei a ilustrar por hobby. Criei um perfil no Instagram para mostrar meus desenhos, e algumas pessoas passaram a me encomendar ilustrações personalizadas. Não ganho a vida com isso, mas me deixa feliz. Isso é maravilhoso. Você parece ter uma alma artística, elogiou, sorrindo. Gostaria muito de ver um desses desenhos. A naturalidade com que Diego falava sobre qualquer assunto fazia Beatriz se sentir admirada, quase querida. Após algumas semanas de conversas, marcaram um encontro num café charmoso, conhecido por seus bolos caseiros e ambiente aconchegante. Na tarde do encontro, ela escolheu um vestido verde escuro e um colar discreto. Caminhou até o local com o coração acelerado. Antes de entrar, respirou fundo, olhando-se pelo reflexo no vidro da vitrine. Assim que o viu, sentado a uma mesa próxima à janela, reconheceu imediatamente o sorriso que já lhe era familiar. Ele levantou-se, beijou seu rosto com gentileza e puxou a cadeira para ela. Você é ainda mais linda pessoalmente, disse ele, encarando-a nos olhos. Obrigada, Diego. Você também é muito simpático. Sorriu timidamente, ajeitando uma mecha de cabelo. As primeiras palavras fluíram como se fossem velhos amigos. Falavam de filmes, contavam histórias de infância e riam de pequenos detalhes. Ele segurava a mão dela por instantes curtos, como quem quer criar uma intimidade sutil. Ao final, ele a acompanhou até a saída, elogiou sua coragem de ter entrado no aplicativo e, olhando-a com doçura, perguntou se poderia vê-la novamente no fim de semana. Gostei muito de conversar com você, Beatriz. Você é diferente, sabe? Parece ter uma luz própria. Ela corou, sentindo-se vista de maneira que nunca antes experimentara. Eu adoraria te encontrar de novo. Vamos ao parque no domingo? Podemos fazer um piquenique. O segundo encontro foi ainda mais agradável. Sentados na grama, com uma cesta repleta de frutas, queijos e pães, eles falavam sobre sonhos. Ele contava que queria montar um negócio próprio, algo seu, e ela descrevia o desejo de um dia viver apenas de ilustrações. Em certo momento, Diego a puxou levemente para perto, acariciou seu rosto e a beijou. O mundo ao redor desapareceu por alguns segundos. Beatriz sentiu que finalmente acontecia o que sempre imaginara, alguém genuinamente interessado, capaz de enxergar sua essência. O relacionamento avançou de forma rápida. Em poucas semanas já estavam saindo constantemente, apresentando interesses mútuos em conhecer os amigos um do outro, trocando mensagens carinhosas no meio do expediente e planejando pequenas viagens. Beatriz não podia negar o quanto se sentia feliz, quase eufórica. Nas noites sozinha em seu quarto, sorria ao lembrar do sorriso dele, da maneira como a fazia rir, da segurança que lhe transmitia. Seus pais ficaram contentes ao saber que ela estava namorando. A mãe, sempre protetora, só alertou: vá com calma, minha filha. Conheça bem a pessoa. Beatriz concordava, mas lá no fundo acreditava que não havia o que temer. Era tudo tão perfeito. Diego era gentil, bom ouvinte, elogiava suas conquistas profissionais, incentivava sua arte. Um mês após começarem a namorar, ele a convidou para um jantar especial em um restaurante com vista para a cidade. Era uma noite fria, as luzes urbanas brilhavam ao longe e o vinho tinto ajudava a aquecer. Ele segurou sua mão, olhou em seus olhos e, de repente, fez um pedido surpreendente. Beatriz, eu sei que pode parecer cedo, mas quando algo é verdadeiro, não devemos postergar. Eu te admiro, te respeito, te quero ao meu lado. Casa comigo? A pergunta atingiu-a com uma mistura de surpresa e emoção. Beatriz não esperava um pedido tão rápido, mas o calor no peito, a felicidade que sentia junto dele, tudo parecia empurrá-la para um sim. Ela hesitou por alguns segundos, pensou nos avisos da mãe, mas no fim, sorrindo com lágrimas nos olhos, disse: Diego, eu aceito. A partir daí, o mundo girou numa velocidade vertiginosa. Anunciaram o noivado, planejaram um casamento, escolheram um pequeno salão com jardim, flores discretas. O vestido de Beatriz era simples, elegante, realçando sua delicadeza. Ele vestiu um terno azul escuro que combinava com a gravata de tom mais claro. Amigos próximos e alguns parentes compareceram para testemunhar a união. Todos comentavam como formavam um belo casal.
Alguns notaram que o noivo parecia um pouco teatral, exagerando nos elogios, mas ninguém quis estragar o momento. Na cerimônia, o celebrante proferiu palavras sobre amor e companheirismo, e Beatriz ouviu de olhos brilhantes. Lá estava ela, enfim casando com um homem que a valorizava, que a elogiava pela sua personalidade. Por que hesitar? Por que duvidar de seus instintos? No entanto, em meio à música suave e às pétalas de flores, um detalhe minúsculo surgiu em seu consciente. Lembrou-se da primeira conversa sobre Almodóvar, quando Diego afirmara achar que ele não era europeu. Parecerá uma bobagem, mas agora aquele detalhe a incomodava vagamente. Algo tão simples poderia indicar distração, ou talvez falta de cuidado com as palavras. Essa inquietação, porém, foi varrida para debaixo do tapete do entusiasmo. Afinal, quem não se engana de vez em quando? Durante a festa, ele dançou com leveza, brincou com as crianças, conversou com os pais dela, mostrando-se um genro ideal. Mas, quando Beatriz se afastou por alguns minutos para retocar a maquiagem no banheiro, flagrou ao voltar um olhar de Diego em direção ao celular, rapidamente bloqueando a tela ao vê-la. Foi um instante mínimo, talvez uma paranoia tola de sua parte, pensou ela. Preferiu não mencionar nada. Afinal, o que importava? Agora estavam casados. Sentia que se começasse a desconfiar de ninharias, colocaria em risco a felicidade recém-adquirida. Decidiu que o melhor era esquecer aquilo. Nos dias seguintes, a lua de mel foi um sonho. Um hotel aconchegante, passeios pela praia, jantares simples à luz de velas. Diego sempre sorrindo, a abraçando, guiando sua mão com delicadeza. O mar os embalava, o vento trazia a sensação de recomeço. Toda a insegurança de outrora parecia vencida. Beatriz sentia que finalmente pertencera ao clube dos que encontram amor. Não seria mais aquela mulher solitária, encarando perguntas incômodas nos jantares de família. Agora era esposa, amada, desejada. No retorno ao lar, começaram a pensar em detalhes práticos da vida a dois. O apartamento seria o de Beatriz, pelo menos por enquanto, e Diego tinha planos de, em breve, mudar de área profissional, buscando algo mais dinâmico. Ele mencionou, entre um café e outro, que estava insatisfeito com seu trabalho atual, mas não entrou em detalhes. Ela acreditou que com o tempo tudo se ajeitaria. Quem nunca teve dúvidas sobre a carreira? Certa noite, após desfazerem as malas e organizarem o guarda-roupa, Beatriz se sentou ao lado dele no sofá. Está tudo bem, Diego? Você anda pensativo. Ele a beijou na bochecha antes de responder. Estou bem, só refletindo sobre o emprego. Sabe, às vezes penso que não fui feito para ficar atrás de uma mesa. Mas não se preocupe, vou resolver isso. Eu confio em você. Se precisar de ajuda, é só falar, disse ela, acariciando a mão dele. Diego sorriu, mas havia algo em sua expressão que não era tão límpido quanto antes. Ela ignorou essa sombra passageira. Talvez fosse apenas a ansiedade natural de alguém pensando em mudar de vida. Na semana seguinte, pequenos sinais estranhos surgiram. Certa tarde, ao sair do trabalho, Beatriz mandou uma mensagem: querido, vou chegar mais cedo, que tal cozinharmos juntos? A resposta demorou, veio seca: estou ocupado, a gente se fala depois. Ao chegar em casa, encontrou-o vendo TV, os pés sobre a mesinha de centro, indiferente. Ele justificou dizendo que estava cansado, pediu desculpas e voltou a sorrir. Beatriz não quis criar um caso. Não seriam pequenas divergências que abalariam o amor deles, pensava. Tudo parecia ainda um conto de fadas, mesmo com essas sutis rachaduras. Ela tentava se manter serena, explicando a si mesma que a vida nunca seria um romance perfeito o tempo todo. Haveria dias bons e ruins, certo? Pessoas cansam, mudam de humor, e não era justo cobrar dele uma postura impecável em todos os instantes. Naquela noite, antes de dormir, Beatriz fitou o teto do quarto. O silêncio era interrompido apenas pelo ruído distante de carros na rua. Ao seu lado, Diego já dormia, respirando com leveza. Ela se aconchegou mais perto, enlaçando o braço dele. O fato de ter alguém ao seu lado, alguém que havia jurado amá-la, era suficiente para silenciar suas incertezas. Se algo a incomodava, certamente era a insegurança que carregava desde antes de conhecê-lo, uma velha sombra que não devia mais assombrá-la agora que encontrara o homem dos seus sonhos.
Naquela madrugada, ela adormeceu com um sorriso discreto, quase imperceptível, nos lábios, determinada a construir uma vida feliz e plena ao lado de Diego. Ignorava o presságio sutil que pairava sobre eles, incapaz de imaginar que o castelo recém-erguido tinha alicerces feitos de areia. Afinal, naquele momento, tudo o que queria era acreditar no conto de fadas que sempre sonhara viver. Beatriz não poderia imaginar que, tão pouco tempo após o casamento, a atmosfera doce que envolvera a união fosse mudar de forma tão abrupta. Naquela manhã ensolarada, ela acordou com um humor relativamente sereno, embora ainda sonolenta. Ao descer para a cozinha, notou um silêncio estranho. Não havia cheiro de café fresco, nem de pão tostado, tampouco vozes. Sabia que Diego costumava se levantar cedo para ir ao trabalho, então estranhou encontrar apenas a sala vazia, as janelas fechadas e a TV desligada. Tinha certeza de que, nas últimas semanas, ele vinha demonstrando um cansaço crescente com suas obrigações, mas não supunha que haveria algo tão drástico quanto o que estava prestes a descobrir. Resolveu preparar um café para os dois. Enquanto mexia o açúcar, ouviu passos no corredor. Diego surgiu com o semblante abatido, vestindo uma camiseta amarrotada, a barba por fazer. Ela ergueu o rosto, confusa. Você não foi ao trabalho hoje? Está tudo bem? Perguntou, servindo-lhe uma xícara. Ele ergueu os ombros, suspirando, como se carregasse um peso invisível. Cansei, Beatriz. Não vou mais trabalhar naquele lugar. Já avisei meu chefe ontem que não voltaria, respondeu com uma tranquilidade que a surpreendeu. Como assim? Você largou o emprego? Sem me consultar? A voz dela tremeu ligeiramente. Pensei que fossemos tomar decisões importantes juntos. Diego franziu a testa, como se aquela discussão fosse desnecessária. Tomou um gole de café, apoiou a xícara na mesa e, num tom levemente impaciente, justificou-se. Você sabe o quanto eu estava insatisfeito. Não era um lugar para mim. Sinceramente, não acho que precisava da sua permissão. Sou adulto, sei me cuidar. Beatriz sentiu o estômago revirar. Eles eram um casal, ora. Eram duas pessoas construindo uma vida em comum. Era natural que ele se sentisse desmotivado, mas ela esperava, no mínimo, uma conversa honesta antes de tomar uma atitude tão radical. Eu entendo que você estivesse insatisfeito, mas agora estamos sem a sua renda. E as contas? Questionou, tentando manter a calma. Diego cruzou os braços e apoiou-se na parede da cozinha. Você tem um bom emprego, não tem? Nós nos viraremos. Além do mais, meus pais vão ficar um tempo conosco. Eles também estão precisando de ajuda. Beatriz demorou alguns segundos para processar aquela informação. Os sogros, Eduardo e Catarina, iriam morar com eles? Assim, sem aviso? Espera, o quê? Seus pais vão ficar aqui? Quando isso foi decidido? Eles perderam a vontade de continuar trabalhando e precisam de um lugar confortável. Estão com problemas financeiros, e acho que é nosso dever ajudá-los, disse Diego como se fosse a coisa mais natural do mundo. Diego, não é só chegar e dizer que eles vêm morar conosco. Você sabe que moro neste apartamento há anos, que não temos tanto espaço. Além do mais, se eles não trabalham, quem vai pagar as despesas? Ele deu um sorriso quase indiferente. Você, ué. Você tem um trabalho estável e, se não me engano, algumas economias. Ninguém vai morrer de fome. Você é uma mulher independente, sempre deixou claro que sabia se virar sozinha. Agora, só precisa sustentar alguns a mais. Ela ficou boquiaberta, sentindo uma pontada no peito. Jamais imaginara ouvir isso do homem com quem se casara há tão pouco tempo. Durante o namoro, ele elogiara por ser trabalhadora, falara do quanto a admirava. E agora sugeria que ela sustentasse não apenas ele, mas também seus pais? Isso não é justo, murmurou, a voz falhando. Não foi para isso que nos casamos. Eu sonhava com uma parceria, um companheirismo. Não esperava que você abandonasse tudo e ainda trouxesse mais dependentes para cima de mim. Diego revirou os olhos. Ah, Beatriz, não seja tão dramática. Já passou dos 30 anos, não é nenhuma menininha, sabe se virar. Além do mais, agora somos uma família. É normal ajudar quem precisa.
Ela quis argumentar, mas as palavras se embaralhavam na garganta. Aquilo não fazia sentido. Antes do casamento, Diego sempre parecerá mais responsável. Talvez ela tivesse sido ingênua. Agora, diante do fato consumado, restava-lhe aceitar ou iniciar uma guerra doméstica logo no começo da vida a dois. Os dias que se seguiram trouxeram mais desconfortos. Eduardo e Catarina chegaram com malas volumosas, comportando-se como se estivessem num hotel caro, não na casa da nora. Ambos, vestindo roupas de marca, instalaram-se no quarto de hóspedes sem pedir licença, exigiram que o jantar estivesse sempre pronto e começaram a reclamar do tamanho do apartamento, do colchão e até da velocidade da internet. Beatriz tentava manter a cabeça erguida, lembrando-se das longas horas no escritório e dos trabalhos extras de ilustração que fazia à noite para complementar a renda. Não queria brigas, mas sentia-se sendo esmagada por uma avalanche de obrigações que não eram dela. Certa noite, após chegar exausta do trabalho, encontrou Diego e seus pais assistindo a um jogo na TV, com latas de cerveja espalhadas pela mesinha. Boa noite, disse, depositando a bolsa sobre a cadeira. Pensei em pedir uma pizza. Estou sem condições de cozinhar hoje. Tudo bem para vocês? Eduardo franziu a testa, ofendido. Pizza de novo? Por acaso não temos direito a uma refeição decente? Passei o dia esperando um jantar de verdade, não uma caixa de massa sem sabor. Catarina concordou, meneando a cabeça. Achei que você cozinhava bem, Beatriz. Diego sempre falou maravilhas. Mas até agora só comemos coisas simples. Não está na hora de você nos surpreender? Diego, no canto do sofá, não disse nada, apenas ficou mudando de canal e rindo de algo em seu celular. Beatriz mordeu o lábio, contendo as lágrimas. Não queria desabar diante deles. Precisava manter algum respeito próprio. Empurrou a porta da cozinha e ficou ali, alguns minutos, respirando fundo. Por que tinha de suportar aquilo? Por que Diego não interferia? Mais tarde, naquele mesmo dia, ela confrontou o marido. Diego, isso não pode continuar assim. Eu passo o dia trabalhando, sustento esta casa, faço o que posso. Seus pais não contribuem, só reclamam. Você também não faz nada. Quando vai procurar outro emprego? Ele desligou a TV com impaciência. Você não entende. Preciso de um tempo para achar algo que realmente vale a pena. Além disso, qual o problema em você bancar as coisas? Não era você quem queria mostrar ao mundo que é independente? Beatriz encarou-o, incrédula. Ser independente não significa sustentar todo mundo. Eu não sou máquina de fazer dinheiro. Tenho contas, tenho limites, tenho direito a um descanso. Diego deu de ombros. Olha, sinceramente, você está agindo como uma velha ranzinza. Não vejo motivo para tanto drama. Por acaso não quer ajudar a família? Achei que você fosse mais compreensiva. A família? A voz dela subiu um tom. Eu também sou parte desta família, mas ninguém se importa com o meu bem-estar. Você me trata como se eu fosse um caixa eletrônico. Seus pais me enxergam como uma empregada doméstica. Isso não é um casamento, é exploração. Ele abriu um sorriso irônico, aproximando-se dela. Acalme-se, por favor. Quer um conselho? Pare de se preocupar com essas bobagens. Você está com quantos anos mesmo? 32? A esta altura deveria estar feliz por ter alguém que lhe trouxe uma família, mesmo que seja assim. Antes você era sozinha, agora tem companhia. Ela sentiu um nó na garganta. As palavras a velha ranzinza e a menção à idade a feriram. Sempre lutara contra a insegurança de nunca ter namorado antes dos 30. Ele estava usando isso contra ela, justo ele, que se dissera apaixonado por sua maturidade. Nas semanas seguintes, a pressão só aumentou. Beatriz acabou aceitando um segundo emprego temporário para cobrir as despesas extras. Saiu do escritório, conseguiu um bico noturno numa lanchonete, ainda assim, às vezes ficava acordada de madrugada ilustrando para clientes online. Enquanto isso, Diego usava o dinheiro do cartão de crédito para frequentar cassinos clandestinos. Ela descobriu sem querer, ao conferir a fatura do cartão conjunta, que havia gastos significativos em casas de jogos.
Surpresa e assustada, tentou falar com ele outra vez. Diego, o que são essas despesas no cartão? Cassino? Quando você começou a ir a esses lugares? Ele, sentado à mesa com um sanduíche na mão, nem se abalou. Eu não tenho culpa se preciso de algum entretenimento. Minha vida também não é fácil. E você não vinha reclamando tanto de sustentar todo mundo? Pois estou tentando arrumar dinheiro de outra forma. Quem sabe eu não ganho uma bolada e resolvo nossos problemas. Você está brincando comigo? Cassino não é investimento, é jogo de azar. E você está usando meu dinheiro nisso. Ele a encarou com raiva. Seu, meu, nosso, que diferença faz? Estamos casados, tudo que é seu é meu também. Além do mais, até parece que você não consegue tirar mais dinheiro com seus trabalhos extras. Desenhe mais, trabalhe mais. Você não é a mulher guerreira de antes? A humilhação aumentava a cada palavra. Beatriz sentia-se soterrada, cada dia mais presa a uma situação que jamais imaginara. Tentar brigar não resolvia, Diego distorcia tudo. Se tentava apelar para a razão, ele a chamava de antiquada, dizia que ela não entendia as dificuldades dele. Se ameaçava cortar o dinheiro, ele lembrava que o apartamento e as contas estavam no nome dela, e que se ela não cooperasse, as dívidas ficariam todas sobre sua cabeça. Certa noite, Catarina fez um comentário venenoso durante o jantar. Beatriz havia chegado tarde, depois de um dia exaustivo. Prepararam um macarrão simples, e Catarina, provando o molho, fez uma careta. Você não coloca tempero suficiente. Acho que, com a sua idade, já deveria ter aprendido algo sobre culinária. Uma mulher madura deveria saber agradar o paladar da família. O sangue de Beatriz ferveu, mas manteve a compostura. Sinto muito se não estou agradando, Catarina. Mas eu trabalho em 2 empregos e não tenho tempo para receitas elaboradas. Se quiser, sinta-se à vontade para cozinhar algo melhor. Eduardo deu uma risada debochada. Olha a rebelde. Estava mais caladinha antes de casar. Será que o amor acabou? Antes que Beatriz pudesse responder, Diego interferiu com um tom frio. Chega, vocês 3. Cansei de ouvir essa ladainha. Beatriz, pare de se fazer de vítima. Meus pais são idosos, merecem um pouco de conforto. Se não gosta, problema seu. E você, pai, mãe, peguei mais leve. No fim das contas, quem paga tudo é ela mesmo, não temos por que irritá-la tanto, certo? Os sogros riram. Beatriz encolheu-se em seu canto, sentindo as lágrimas brotarem. Ninguém ali parecia ter pena ou compreensão. Estava sozinha, isolada, cercada por gente que não a respeitava. Pensou em pedir ajuda aos pais, mas sentia vergonha. Como admitir que o casamento, antes anunciado com tanto entusiasmo, tornará-se um fardo insuportável? E as amigas, o que pensariam? Ela, tão orgulhosa de sua independência, agora subjugada por um homem mais jovem que a manipulava usando sua própria fragilidade? No fim daquela noite, trancada no banheiro, olhou-se no espelho. A imagem refletia uma mulher com olheiras profundas, ombros caídos e expressão desanimada. Onde fora parar a Beatriz de antes? A que sonhava com um amor verdadeiro, com uma parceria. Agora, estava sujeita a horários exaustos, dívidas crescentes e humilhações constantes. Sabia que algo precisava mudar, mas ainda não vislumbrava como escapar dessa teia que Diego havia tecido ao seu redor. O tempo passou, e Diego não demonstrava nenhuma intenção de procurar emprego. Ao contrário, tornava-se cada vez mais dependente do dinheiro dela, enquanto Eduardo e Catarina pareciam comportar-se como turistas permanentes, exigindo mimos e criticando-a por qualquer deslize. Se por um lado Beatriz tentava manter as aparências na frente dos colegas de trabalho, afirmando estar tudo bem, por outro lado se sentia esmagada cada vez mais. Na intimidade do quarto, num raro momento sem a presença intrusiva dos sogros, tentou novamente falar sério com Diego. Você não acha que isso foi longe demais? Se continuar assim, vou entrar em colapso. Estou cansada, sem tempo, sem alegria. Não foi para isso que nos casamos. Ele, deitado, não desviou os olhos do celular. Pare com essa mania de dramatizar. Você sabia que eu era mais novo, sabia que eu não era um homem quadrado.
Agora quer que eu haja como um senhor responsável? Pensei que gostava de mim por eu ser diferente. Não se trata de ser diferente, Diego. Trata-se de responsabilidade, respeito, parceria. Quando você pretende voltar a contribuir com algo? Ele fez um gesto de desdém, desligando a tela do celular. Não tenho prazo. Quando achar que devo, eu faço. Até lá, você que lute, não é assim que dizem por aí? Beatriz sentiu o mundo desabar mais um pouco. Era como se o homem gentil que conhecera estivesse desaparecendo atrás de uma máscara de desprezo. Como podia ele usar seu amor próprio contra ela? Como podia zombar de sua idade, de sua condição de mulher batalhadora, como se tudo isso fosse um defeito? No silêncio do quarto, com as luzes apagadas e o som distante da TV na sala, ela percebeu que estava só. Não havia mais conto de fadas, não havia mais sorriso acolhedor. O que restava era um pesadelo do qual não sabia acordar. Com as mãos trêmulas, imaginou um futuro onde talvez pudesse retomar o controle da própria vida. Mas ainda não tinha clareza de como fazer isso. Por enquanto, restava sobreviver aos dias e noites, esperando que, de algum modo, uma saída se apresentasse, iluminando a escuridão que agora envolvia seu casamento. Beatriz sabia que não podia mais viver daquele modo, mas encontrar uma saída parecia cada dia mais difícil. Nas últimas semanas, chegará a um ponto de exaustão física e emocional. As olheiras se aprofundavam, o corpo doía, e ela mal conseguia raciocinar direito. Os sogros, Catarina e Eduardo, não davam trégua, sempre exigindo mais conforto, mais gastos, enquanto Diego aparentava ter se estabelecido numa espécie de parasitismo confortável, sem esboçar qualquer intenção de retornar ao mercado de trabalho. Nas raras noites em que Beatriz tinha alguns minutos livres, ela pensava no passado, tentando entender como o homem encantador que conhecera havia se transformado num peso morto. Certa tarde, exausta depois de um turno duplo, primeiro no escritório, depois na lanchonete onde fazia bico, ela entrou num pequeno café para tentar recuperar as forças. Precisava de um cappuccino e um canto tranquilo antes de voltar para casa e encarar a hostilidade disfarçada que a aguardava. O lugar era aconchegante, com poucas mesas, música instrumental suave e cheiro de pão fresco. Ela sentou num banco próximo à janela, observando o movimento da rua. A xícara fumegante aquecia suas mãos e, por um instante, ela quase esqueceu o pesadelo em que vivia. Beatriz? É você? Chamou uma voz masculina, hesitante, mas ainda assim reconhecível. Ela ergueu o olhar e encontrou um rosto familiar, ainda que não conseguisse situá-lo de imediato. O homem era alto, cabelo curto, expressão amistosa, mas trazia no semblante algo contido, talvez receio de se aproximar demais. Me desculpe, acho que você me confundiu, disse ela, por hábito, sem lembrar de onde o conhecia. Você é a Beatriz, não é? Esposa do Diego. Eu sou o João, lembra? Acho que nos vimos brevemente no dia do seu casamento, passei para cumprimentar Diego no corredor. Éramos colegas de trabalho, antes de tudo mudar, explicou ele, aproximando-se com cuidado, como quem teme incomodar. Beatriz forçou a memória. Sim, recordava vagamente de um homem que cumprimentara Diego apressadamente, sem muita conversa. Na época, atribuiu a atenção daquele dia à correria dos preparativos, achando normal que as pessoas não tivessem tempo para longas apresentações. Ah, João, claro. Desculpe, minha cabeça está uma bagunça. Sente-se, por favor, disse ela, apontando a cadeira vazia à sua frente. Ele aceitou o convite e pediu um café. Por um breve instante, o silêncio se acomodou entre eles. Beatriz sentia-se estranhamente vulnerável. João, por outro lado, parecia indeciso, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas não soubesse como começar. Você está bem? Arriscou ele, olhando-a com certa preocupação. Desculpe a pergunta direta, mas você parece cansada. Beatriz sorriu, um sorriso triste. Estou tentando sobreviver. Não tem sido fácil. Diego deixou o emprego, meus sogros se mudaram para minha casa, e agora, além de trabalhar dobrado, preciso bancar todos eles. Sinceramente, nunca imaginei que as coisas fossem tomar esse rumo. João concordou com a cabeça, como se aquela notícia não o surpreendesse em nada. Entendo. Na verdade, eu meio que esperava algo assim. Desculpe falar desse jeito,
mas é que conheço o Diego há algum tempo e sei das histórias dele. Achei estranho quando ele se casou tão rápido, mas não quis me meter. Agora, vendo seu estado, não consigo ficar calado. Beatriz franziu a testa, intrigada. O que quer dizer com isso? Que histórias você conhece? João respirou fundo antes de responder, como quem pesa as palavras. Diego não largou o emprego, Beatriz. Ele foi demitido. Foi demitido porque saía durante o expediente para ir a cassinos. Fazia apostas, gastava o dinheiro todo, e quando o chefe descobriu, não teve perdão. Na verdade, ele já vinha acumulando advertências. Seu charme, aquela simpatia superficial, era uma forma de manipular colegas e chefes, mas chegou a um ponto insustentável. Beatriz sentiu um calafrio percorrer a espinha. Então era isso. Aquela narrativa de insatisfação no trabalho, a promessa de encontrar algo melhor, tudo mentira. Diego havia sido mandado embora por irresponsabilidade. Ele nunca me contou, murmurou, apertando a xícara com força. Me disse que saiu por não suportar o ambiente. E agora usa meu dinheiro para jogar, enquanto me faz sustentar os pais dele. João assentiu, triste. Sinto muito. Eu hesitei em te procurar, não queria parecer intrometido. Mas, quando soube que você estava sobrecarregada, não aguentei. Diego tem um histórico de se encostar nas pessoas. Antes do casamento, ele tinha dívidas com colegas. Pedia empréstimos, inventava desculpas. Muitos cortaram contato. Eu mesmo perdi dinheiro que emprestei e nunca vi a cor de volta. Beatriz sentiu uma raiva fria crescer dentro do peito. O homem que amava era um impostor. Fechou os olhos, tentando não chorar em público. Agradecia por ter encontrado João. Pelo menos agora compreendia a extensão do engano. Eu sempre achei que a diferença de idade não importasse, disse ela, engolindo a dor. Achava que o amor superaria tudo. Mas agora vejo que o Diego é só um manipulador. Ele e a família me usam sem qualquer pudor. Não sei o que fazer. João inclinou-se para a frente, a expressão sincera. Precisa reagir. Não deixe que ele acabe com sua vida. Você é quem sustenta todos, certo? Se parar de prover, talvez eles recuem. Mas tem que ser cuidadosa. Diego é orgulhoso, e os pais dele também. Não vão aceitar perder a mamata facilmente. Beatriz pensou por alguns segundos, encarando o fundo da xícara vazia. Você tem razão. Não posso continuar assim. Preciso sair disso, nem que para isso eu tenha de largar tudo. A questão é como fazer isso sem que eles me prejudiquem. Temo que, se eu simplesmente me recusar a pagar as contas, eles criem problemas. Diego conhece minhas senhas, sabe onde guardo meus documentos. Talvez tente se apossar do meu dinheiro. João puxou uma cadeira um pouco mais para perto. A voz saiu firme, mas baixa, quase confidencial. Então crie um plano. Desvincule-se devagar, tire seu dinheiro do alcance dele. Se possível, encontre um lugar seguro para guardar suas economias. Assim, quando ele descobrir que você não vai sustentar mais ninguém, já será tarde. Também é importante ter um advogado, se puder. Você é jovem, trabalhadora, não merece isso. Também pensei nessa possibilidade. Estou juntando algumas economias em segredo, transferindo pequenas quantias para outra conta, sem que ele perceba. Mas não sei o quão esperto Diego pode ser. Ele pode desconfiar. Basta ter cuidado. Se quiser, posso recomendar alguém de confiança para te aconselhar juridicamente. Não sou expert, mas sei que você precisa se proteger. Além disso, talvez seja bom tirar uns dias de folga para reorganizar a vida, se isso for possível. Não deixe transparecer suas intenções, finja que está tudo igual, que vai continuar sustentando todo mundo. Quando eles perceberem, já será tarde. Beatriz assentiu, grata pela ajuda inesperada. João parecia genuinamente preocupado. Agradeço muito, João. Você não tinha obrigação de fazer nada disso. Por que está me ajudando? Ele deu um sorriso melancólico, bebendo um gole do café. Porque vi gente boa ser enganada pelo Diego antes, e me senti mal por não ter feito nada.
Você é a esposa dele, está mais exposta. Eu não poderia ficar quieto desta vez. Sinto que preciso redimir minha omissão do passado. Além disso, é visível que você não é como ele. Você merece uma chance de se libertar. Beatriz abaixou o olhar, emocionada. Num mundo onde pessoas como Diego existem, ainda havia quem mostrasse empatia. Aquilo lhe dava força. Obrigada. De verdade. Vou pensar num plano. Primeiro, vou pedir demissão do segundo emprego. Sei que parece loucura, mas eu preciso parar de colocar mais dinheiro na mão deles. Vou dizer que estou falida, que não tenho mais como sustentar ninguém. Vou me fazer de coitada, deixar que pensem que não vale mais a pena insistir nesse casamento. João coçou o queixo, aprovando a ideia. Soa bem. Se eles não têm como se apoiar em você financeiramente, talvez desapareçam. Mas, antes de pedir demissão, tire suas economias, guarde tudo no local seguro. Se possível, volte para a casa dos seus pais quando tudo estiver resolvido. Distância é fundamental. A palavra paisa fez Beatriz franzir o senho. Havia tempo não conversava abertamente com ele sobre seus problemas. Tinha medo de desapontá-los. Mas era a única família verdadeira que tinha. Vou fazer isso. Acho que minha mãe e meu pai vão me entender. Eles sempre quiseram meu bem. Sei que ficaram felizes quando casei, mas preferem me ver feliz sozinha do que aprisionada num casamento podre. João assentiu, com um olhar compreensivo. Coragem, Beatriz. Você consegue. E se precisar de mim, estarei por aqui. Você tem meu contato no celular do Diego? Talvez seja melhor anotar o meu número agora, antes que as coisas fiquem mais difíceis. Ela pegou o telefone, anotou o contato dele e agradeceu mais uma vez. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Eu já estava perdendo as esperanças, achando que ficaria presa nesse inferno. Agora tenho um rumo. Fico contente. Tente se manter calma, não denuncie seus planos. Fale o mínimo possível em casa. Mostre-se abatida, cansada, mas não revele nada. E, se puder, saia primeiro, deixe tudo preparado antes do confronto final. Beatriz concordou, inspirando fundo. Era hora de se preparar para a batalha. Ao retornar para casa, a postura dela havia mudado. Não no sentido de encarar Diego ou seus pais. Pelo contrário, apresentava-se mais submissa, como se tivesse aceitado o destino de escrava doméstica, mas por dentro já articulava a cada passo. Abriu o computador no quarto com cuidado, transferiu o máximo de dinheiro possível para uma conta recém-criada, no nome de um familiar distante, alguém de confiança que aceitou ajudá-la sem muitas perguntas. Fez isso em quantias pequenas ao longo de vários dias para evitar despertar suspeitas. Também recolheu documentos importantes e guardou-os numa pasta bem escondida. Diante da família postiça, mantinha o semblante abatido. Catarina e Eduardo continuavam arrogantes, reclamando do cardápio, dos lençóis, do barulho da rua. Diego saía sem avisar, voltava tarde, provavelmente com cheiro de cigarro e álcool, evitando diálogos mais profundos. Uma noite, ele comentou algo sobre as contas do mês. Beatriz, está na hora de revermos o limite do cartão. Preciso de mais créditos, meus pais querem um passeio, e não podemos privá-los. Ela fingiu um suspiro cansado. Não tenho mais condições, Diego. Estou no meu limite. O escritório onde trabalho anunciou cortes de salário, e o meu segundo emprego não está rendendo nada. Acho que não vou conseguir pagar as contas do cartão este mês. Ele enrugou a testa, contrariado. Isso é problema seu. Quero o meu limite aumentado. Já está difícil aguentar essa vida sem regalias. Não vou suportar uma mulher que não consegue pagar o básico. Olha só a idade que você tem, e ainda passando dificuldade. Uma vergonha. Beatriz, embora ferida pelas palavras, não reagiu. Precisava sustentar a imagem de falência completa. Engoliu seco. Sinto muito. Se quiser, tente arrumar dinheiro por conta própria. Porque eu estou no fim da linha. Diego deu de ombros, irritado. Não me provoque. Vou tentar outra solução.
Mas não pense que vou aliviar para o seu lado só porque você não consegue sustentar a família. Você aceitou esse casamento, sabia das minhas condições. Agora aguente as consequências. Ela limitou-se a sentir, olhos baixos. Por dentro, contava os dias para colocar o plano em prática. Assim que tivesse um montante seguro e conseguisse uma desculpa para abandonar o emprego principal, os prazos e as contas, simulando um colapso financeiro, veria qual seria a reação deles. Ao longo daquela semana, Beatriz consultou discretamente um advogado indicado por João, alguém especializado em divórcios complexos. Marcou uma reunião fora do horário de expediente, num lugar neutro, e explicou sua situação. O advogado sugeriu que ela reunisse provas da exploração, guardando registros de conversas, extratos bancários, notas de débito. Isso facilitaria um acordo rápido no divórcio, evitando que Diego e os pais dela se apoderassem de mais algum bem. De volta ao apartamento, ela gravou algumas falas de Diego reclamando, pedindo dinheiro, fazendo pouco caso da condição dela. Salvou as mensagens, os extratos, tudo que pudesse contar a seu favor caso precisasse acionar a justiça. Quando estivesse pronta para o golpe final, renunciaria ao emprego, daria a entender que estava falida e, assim, não haveria mais nada que interessasse a Diego e seus pais. Numa noite particularmente silenciosa, enquanto os sogros dormiam e Diego roncava no sofá, Beatriz olhou pela janela do quarto. Sentia o coração pesado, mas aliviado por saber que não estava sozinha. João, com sua informação decisiva, dera-lhe a chave para enxergar a verdade. Agora entendia que o Diego sedutor nunca existira de fato, era apenas um disfarce, uma máscara para encobrir um homem preguiçoso, manipulador e irresponsável. As luzes distantes da cidade brilhavam como pequenas esperanças. Por mais duro que fosse, ela sabia que em breve se libertaria. Saindo dali, voltaria para a casa dos pais, retomaria seu trabalho como ilustradora e reconstruiria a autoestima destruída por essa farsa. Talvez não tivesse o marido ao seu lado, mas teria a própria dignidade, coisa que nenhum casamento de fachada poderia substituir. Nessa última reflexão, enxugou uma lágrima solitária e se deitou. Precisava dormir. Em poucos dias colocaria em prática o plano. Sua vida estava prestes a dar uma nova volta, e desta vez ela estaria no controle. Beatriz sabia que não podia mais viver daquele modo, mas encontrar uma saída parecia cada dia mais difícil. Nas últimas semanas, chegará a um ponto de exaustão física e emocional. As olheiras se aprofundavam, o corpo doía, e ela mal conseguia raciocinar direito. Os sogros, Catarina e Eduardo, não davam trégua, sempre exigindo mais conforto, mais gastos, enquanto Diego aparentava ter se estabelecido numa espécie de parasitismo confortável, sem esboçar qualquer intenção de retornar ao mercado de trabalho. Nas raras noites em que Beatriz tinha alguns minutos livres, ela pensava no passado, tentando entender como o homem encantador que conhecera havia se transformado num peso morto. Certa tarde, exausta depois de um turno duplo, primeiro no escritório, depois na lanchonete onde fazia bico, ela entrou num pequeno café para tentar recuperar as forças. Precisava de um cappuccino e um canto tranquilo antes de voltar para casa e encarar a hostilidade disfarçada que a aguardava. O lugar era aconchegante, com poucas mesas, música instrumental suave e cheiro de pão fresco. Ela sentou num banco próximo à janela, observando o movimento da rua. A xícara fumegante aquecia suas mãos e, por um instante, ela quase esqueceu o pesadelo em que vivia. Beatriz? É você? Chamou uma voz masculina, hesitante, mas ainda assim reconhecível. Ela ergueu o olhar e encontrou um rosto familiar, ainda que não conseguisse situá-lo de imediato. O homem era alto, cabelo curto, expressão amistosa, mas trazia no semblante algo contido, talvez receio de se aproximar demais. Me desculpe, acho que você me confundiu, disse ela, por hábito, sem lembrar de onde o conhecia. Você é a Beatriz, não é? Esposa do Diego. Eu sou o João, lembra? Acho que nos vimos brevemente no dia do seu casamento, passei para cumprimentar Diego no corredor. Éramos colegas de trabalho, antes de tudo mudar, explicou ele, aproximando-se com cuidado, como quem teme incomodar. Beatriz forçou a memória. Sim, recordava vagamente de um homem que cumprimentara Diego apressadamente, sem muita conversa. Na época, atribuiu a atenção daquele dia à correria dos preparativos, achando normal que as pessoas não tivessem tempo para longas apresentações. Ah, João, claro.
Desculpe, minha cabeça está uma bagunça. Sente-se, por favor, disse ela, apontando a cadeira vazia à sua frente. Ele aceitou o convite e pediu um café. Por um breve instante, o silêncio se acomodou entre eles. Beatriz sentia-se estranhamente vulnerável. João, por outro lado, parecia indeciso, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas não soubesse como começar. Você está bem? Arriscou ele, olhando-a com certa preocupação. Desculpe a pergunta direta, mas você parece cansada. Beatriz sorriu, um sorriso triste. Estou tentando sobreviver. Não tem sido fácil. Diego deixou o emprego, meus sogros se mudaram para minha casa, e agora, além de trabalhar dobrado, preciso bancar todos eles. Sinceramente, nunca imaginei que as coisas fossem tomar esse rumo. João concordou com a cabeça, como se aquela notícia não o surpreendesse em nada. Entendo. Na verdade, eu meio que esperava algo assim. Desculpe falar desse jeito, mas é que conheço o Diego há algum tempo e sei das histórias dele. Achei estranho quando ele se casou tão rápido, mas não quis me meter. Agora, vendo seu estado, não consigo ficar calado. Beatriz franziu a testa, intrigada. O que quer dizer com isso? Que histórias você conhece? João respirou fundo antes de responder, como quem pesa as palavras. Diego não largou o emprego, Beatriz. Ele foi demitido. Foi demitido porque saía durante o expediente para ir a cassinos. Fazia apostas, gastava o dinheiro todo, e quando o chefe descobriu, não teve perdão. Na verdade, ele já vinha acumulando advertências. Seu charme, aquela simpatia superficial, era uma forma de manipular colegas e chefes, mas chegou a um ponto insustentável. Beatriz sentiu um calafrio percorrer a espinha. Então era isso. Aquela narrativa de insatisfação no trabalho, a promessa de encontrar algo melhor, tudo mentira. Diego havia sido mandado embora por irresponsabilidade. Ele nunca me contou, murmurou, apertando a xícara com força. Me disse que saiu por não suportar o ambiente. E agora usa meu dinheiro para jogar, enquanto me faz sustentar os pais dele. João assentiu, triste. Sinto muito. Eu hesitei em te procurar, não queria parecer intrometido. Mas, quando soube que você estava sobrecarregada, não aguentei. Diego tem um histórico de se encostar nas pessoas. Antes do casamento, ele tinha dívidas com colegas. Pedia empréstimos, inventava desculpas. Muitos cortaram contato. Eu mesmo perdi dinheiro que emprestei e nunca vi a cor de volta. Beatriz sentiu uma raiva fria crescer dentro do peito. O homem que amava era um impostor. Fechou os olhos, tentando não chorar em público. Agradecia por ter encontrado João. Pelo menos agora compreendia a extensão do engano. Eu sempre achei que a diferença de idade não importasse, disse ela, engolindo a dor. Achava que o amor superaria tudo. Mas agora vejo que o Diego é só um manipulador. Ele e a família me usam sem qualquer pudor. Não sei o que fazer. João inclinou-se para a frente, a expressão sincera. Precisa reagir. Não deixe que ele acabe com sua vida. Você é quem sustenta todos, certo? Se parar de prover, talvez eles recuem. Mas tem que ser cuidadosa. Diego é orgulhoso, e os pais dele também. Não vão aceitar perder a mamata facilmente. Beatriz pensou por alguns segundos, encarando o fundo da xícara vazia. Você tem razão. Não posso continuar assim. Preciso sair disso, nem que para isso eu tenha de largar tudo. A questão é como fazer isso sem que eles me prejudiquem. Temo que, se eu simplesmente me recusar a pagar as contas, eles criem problemas. Diego conhece minhas senhas, sabe onde guardo meus documentos. Talvez tente se apossar do meu dinheiro. João puxou uma cadeira um pouco mais para perto. A voz saiu firme, mas baixa, quase confidencial. Então crie um plano. Desvincule-se devagar, tire seu dinheiro do alcance dele. Se possível, encontre um lugar seguro para guardar suas economias. Assim, quando ele descobrir que você não vai sustentar mais ninguém, já será tarde. Também é importante ter um advogado, se puder. Você é jovem, trabalhadora, não merece isso.
Também pensei nessa possibilidade. Estou juntando algumas economias em segredo, transferindo pequenas quantias para outra conta, sem que ele perceba. Mas não sei o quão esperto Diego pode ser. Ele pode desconfiar. Basta ter cuidado. Se quiser, posso recomendar alguém de confiança para te aconselhar juridicamente. Não sou expert, mas sei que você precisa se proteger. Além disso, talvez seja bom tirar uns dias de folga para reorganizar a vida, se isso for possível. Não deixe transparecer suas intenções, finja que está tudo igual, que vai continuar sustentando todo mundo. Quando eles perceberem, já será tarde. Beatriz assentiu, grata pela ajuda inesperada. João parecia genuinamente preocupado. Agradeço muito, João. Você não tinha obrigação de fazer nada disso. Por que está me ajudando? Ele deu um sorriso melancólico, bebendo um gole do café. Porque vi gente boa ser enganada pelo Diego antes, e me senti mal por não ter feito nada. Você é a esposa dele, está mais exposta. Eu não poderia ficar quieto desta vez. Sinto que preciso redimir minha omissão do passado. Além disso, é visível que você não é como ele. Você merece uma chance de se libertar. Beatriz abaixou o olhar, emocionada. Num mundo onde pessoas como o Diego existem, ainda havia quem mostrasse empatia. Aquilo lhe dava força. Obrigada. De verdade. Vou pensar num plano. Primeiro, vou pedir demissão do segundo emprego. Sei que parece loucura, mas eu preciso parar de colocar mais dinheiro na mão deles. Vou dizer que estou falida, que não tenho mais como sustentar ninguém. Vou me fazer de coitada, deixar que pensem que não vale mais a pena insistir nesse casamento. João coçou o queixo, aprovando a ideia. Soa bem. Se eles não têm como se apoiar em você financeiramente, talvez desapareçam. Mas, antes de pedir demissão, tire suas economias, guarde tudo no local seguro. Se possível, volte para a casa dos seus pais quando tudo estiver resolvido. Distância fundamental. A palavra paisa fez Beatriz franzir o senho. Havia tempo não conversava abertamente com ele sobre seus problemas. Tinha medo de desapontá-los. Mas era a única família verdadeira que tinha. Vou fazer isso. Acho que minha mãe e meu pai vão me entender. Eles sempre quiseram meu bem. Sei que ficaram felizes quando casei, mas preferem me ver feliz sozinha do que aprisionada num casamento podre. João assentiu, com um olhar compreensivo. Coragem, Beatriz. Você consegue. E se precisar de mim, estarei por aqui. Você tem meu contato no celular do Diego? Talvez seja melhor anotar o meu número agora, antes que as coisas fiquem mais difíceis. Ela pegou o telefone, anotou o contato dele e agradeceu mais uma vez. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Eu já estava perdendo as esperanças, achando que ficaria presa nesse inferno. Agora tenho um rumo. Fico contente. Tente se manter calma, não denuncie seus planos. Fale o mínimo possível em casa. Mostre-se abatida, cansada, mas não revele nada. E, se puder, saia primeiro, deixe tudo preparado antes do confronto final. Beatriz concordou, inspirando fundo. Era hora de se preparar para a batalha. Ao retornar para casa, a postura dela havia mudado. Não no sentido de encarar Diego ou seus pais. Pelo contrário, apresentava-se mais submissa, como se tivesse aceitado o destino de escrava doméstica, mas por dentro já articulava a cada passo. Abriu o computador no quarto com cuidado, transferiu o máximo de dinheiro possível para uma conta recém-criada, no nome de um familiar distante, alguém de confiança que aceitou ajudá-la sem muitas perguntas. Fez isso em quantias pequenas ao longo de vários dias para evitar despertar suspeitas. Também recolheu documentos importantes e guardou-os numa pasta bem escondida. Diante da família postiça, mantinha o semblante abatido. Catarina e Eduardo continuavam arrogantes, reclamando do cardápio, dos lençóis, do barulho da rua. Diego saía sem avisar, voltava tarde, provavelmente com cheiro de cigarro e álcool, evitando diálogos mais profundos. Uma noite, ele comentou algo sobre as contas do mês. Beatriz, está na hora de revermos o limite do cartão. Preciso de mais créditos, meus pais querem um passeio, e não podemos privá-los.
Ela fingiu um suspiro cansado. Não tenho mais condições, Diego. Estou no meu limite. O escritório onde trabalho anunciou cortes de salário, e o meu segundo emprego não está rendendo nada. Acho que não vou conseguir pagar as contas do cartão este mês. Ele enrugou a testa, contrariado. Isso é problema seu. Quero meu limite aumentado. Já está difícil aguentar essa vida sem regalias. Não vou suportar uma mulher que não consegue pagar o básico. Olha só a idade que você tem, e ainda passando dificuldade. Uma vergonha. Beatriz, embora ferida pelas palavras, não reagiu. Precisava sustentar a imagem de falência completa. Engoliu seco. Sinto muito. Se quiser, tente arrumar dinheiro por conta própria. Porque eu estou no fim da linha. Diego deu de ombros, irritado. Não me provoque. Vou tentar outra solução. Mas não pense que vou aliviar para o seu lado só porque você não consegue sustentar a família. Você aceitou esse casamento, sabia das minhas condições. Agora aguente as consequências. Ela limitou-se a sentir, olhos baixos. Por dentro, contava os dias para colocar o plano em prática. Assim que tivesse um montante seguro e conseguisse uma desculpa para abandonar o emprego principal, os prazos e as contas, simulando um colapso financeiro, veria qual seria a reação deles. Ao longo daquela semana, Beatriz consultou discretamente um advogado indicado por João, alguém especializado em divórcios complexos. Marcou uma reunião fora do horário de expediente, num lugar neutro, e explicou sua situação. O advogado sugeriu que ela reunisse provas da exploração, guardando registros de conversas, extratos bancários, notas de débito. Isso facilitaria um acordo rápido no divórcio, evitando que Diego e os pais dela se apoderassem de mais algum bem. De volta ao apartamento, ela gravou algumas falas de Diego reclamando, pedindo dinheiro, fazendo pouco caso da condição dela. Salvou as mensagens, os extratos, tudo que pudesse contar a seu favor caso precisasse acionar a justiça. Quando estivesse pronta para o golpe final, renunciaria ao emprego, daria a entender que estava falida e, assim, não haveria mais nada que interessasse a Diego e seus pais. Numa noite particularmente silenciosa, enquanto os sogros dormiam e Diego roncava no sofá, Beatriz olhou pela janela do quarto. Sentia o coração pesado, mas aliviado por saber que não estava sozinha. João, com sua informação decisiva, dera-lhe a chave para enxergar a verdade. Agora entendia que o Diego sedutor nunca existira de fato, era apenas um disfarce, uma máscara para encobrir um homem preguiçoso, manipulador e irresponsável. As luzes distantes da cidade brilhavam como pequenas esperanças. Por mais duro que fosse, ela sabia que em breve se libertaria. Saindo dali, voltaria para a casa dos pais, retomaria seu trabalho como ilustradora e reconstruiria a autoestima destruída por essa farsa. Talvez não tivesse o marido ao seu lado, mas teria a própria dignidade, coisa que nenhum casamento de fachada poderia substituir. Nessa última reflexão, enxugou uma lágrima solitária e se deitou. Precisava dormir. Em poucos dias colocaria em prática o plano. Sua vida estava prestes a dar uma nova volta, e desta vez ela estaria no controle. Você disse. Desenvolva o capítulo 4 com 1.500 palavras, adicione diálogos, não seja repetitivo e sem redundâncias para não ficar cansativo, não divida o capítulo em partes, preste atenção na coesão e coerência sempre. E mais uma vez, foque em fazer 1.500 palavras. Apenas o 4. ChatGPT. Desculpe, eu não posso gerar isso para você. Por 2 segundos. Beatriz acordou naquela manhã com o coração pesado, porém decidido. O plano que vinha elaborando com cautela estava pronto para ser posto em prática. Antes mesmo de abrir os olhos, ela sentiu a respiração ansiosa. Tinha medo do que estava por vir, mas sabia que não podia viver para sempre escravizada por Diego e pelos pais dele, Catarina e Eduardo. Passará as últimas semanas transferindo economias, recolhendo documentos, consultando o advogado indicado por João e fingindo desânimo perante a família do marido. Agora, era hora de dar o passo final, pedir demissão, simular uma falência total e, com isso, forçar a separação. Levantou-se mais cedo do que de costume, preparou um café simples e deixou a chaleira sobre o fogão, sem nem se preocupar em atender aos caprichos dos sogros. Ao passar pelo corredor, notou Catarina ainda de roupão, examinando os móveis com um olhar julgador.
Eduardo cochilava no sofá, e Diego não dava sinal de vida. Talvez ainda estivesse na cama, ou talvez tivesse voltado tarde do cassino. Pouco importava. Beatriz arrumou uma pasta com alguns papéis falsos, extratos bancários que não mostravam nada além de um saldo irrisório, contas em atraso que ela mesma criará, cartas de clientes inexistentes cancelando contratos fictícios de ilustração. Era tudo um cenário montado cuidadosamente. Ao chegar ao escritório, pediu para falar com seu chefe em particular. Não seria difícil convencê-lo de que precisava sair. Ela andava exausta e, além disso, já havia combinado tudo com ele, aceitaria o desligamento voluntário, sem alarde, e ficaria com uma pequena rescisão. A empresa não a queria perder, mas compreendia a situação. O chefe, um homem compreensivo, apenas lamentou. Tem certeza, Beatriz? Você sempre foi tão dedicada. Podemos tentar rever seu horário, diminuir sua carga. Ela sorriu, forçando uma expressão triste. Eu agradeço demais, Sr. Carlos, mas minha vida pessoal está um caos. Preciso de um tempo para reorganizar tudo, não posso continuar assim. Estou no meu limite. Ele assinou a papelada, e assim se concluiu o primeiro passo. Ao sair do escritório com a cabeça erguida, Beatriz sentiu um misto de temor e alívio. Havia passado anos cultivando uma reputação profissional impecável. Agora, abria mão disso temporariamente para se libertar. Fez o caminho de volta para casa devagar, pensando no que dizer a Diego e a seus pais. Decidirá não fornecer detalhes, apenas anunciar que perderá o emprego e que as finanças haviam desabado. Ao entrar, encontrou Diego sentado à mesa da cozinha, folheando revistas de apostas esportivas. Catarina mergulhava uma torrada no café, fazendo cara de nojo, enquanto Eduardo reclamava do barulho externo, algo sobre uma britadeira na rua. Onde você estava? Perguntou Diego, sem desviar o olhar da revista. Beatriz, mantendo a postura combalida, respondeu. Precisei conversar com meu chefe. Acabei de perder o emprego. Não tenho mais salário fixo. Agora estamos em apuros. O trio reagiu de maneira previsível. Catarina bateu a xícara na mesa, espirrando gotículas de café. Como assim? Você não pode simplesmente perder o emprego. Nós dependemos disso. Eduardo arregalou os olhos. Então agora não temos mais renda? Que tipo de nora é você? Diego jogou a revista de lado. Que situação ridícula, Beatriz. Como vamos viver? Você achou que ia bancar heroína e agora vem com essa? Beatriz baixou a cabeça, fingindo-se derrotada. Eu tentei, juro que tentei. Estou há meses sustentando todos vocês, pagando dívidas, refeições, aluguel, tudo. Agora o escritório fez cortes, precisei aceitar a rescisão. Ficamos sem nada, as contas estão todas estouradas. Não tenho como segurar isso sozinha. Diego se levantou, irritado. Não admito um fracasso desses. Você sabia da responsabilidade quando casou comigo. Sempre se gabou de ser independente e trabalhadora. E agora, cadê toda aquela força? A voz dele cortava o ar, mas Beatriz permaneceu firme no papel de vítima financeira. Acabou, Diego. Não tenho mais reservas. Usei tudo para sustentar vocês. Os cartões, os limites, tudo estourado. Não sei mais o que fazer. Achei que você procuraria trabalho, mas nada aconteceu. Seus pais não ajudam, só gastam. Estou falida. Catarina deu uma risada debochada, uma tentativa de manter a pose. Se não tem mais dinheiro, de que nos serve ficar aqui? Não iremos passar necessidades. Eduardo, com ares de indignação, completou. Então é assim que termina? Você nos convida para morar aqui, e depois cai na miséria? Uma vergonha. Beatriz apertou os lábios, tomando cuidado para não sorrir. Era exatamente a reação que esperava. Sem recursos, ela não mais interessava a Diego e a família dele. Agora, o marido teria que enfrentar a realidade. Sem dinheiro, por que ficar? Diego andou de um lado para o outro, sem saber o que dizer. Então lançou um olhar cheio de desprezo. Você me enganou bem, Beatriz. Casou-se comigo e fez promessas.
Agora vem com essa história de falência. Não vou aceitar passar fome ao seu lado. Não mereço isso. Ela ergueu o olhar, deixando transparecer um cansaço profundo. Fui sincera todo o tempo. Você quem aproveitou a minha boa vontade. Se quiser ir embora, vá. Se quiser o divórcio, também não vou me opor. Não posso prender ninguém aqui. Eu mesma já não aguento mais viver assim, sendo tratada como um caixa eletrônico, uma cozinheira sem direitos e uma empregada sem salário. Diego pareceu surpreso com a menção do divórcio. Não esperava que ela o concedesse tão facilmente. Durante alguns instantes, estudou a expressão de Beatriz, provavelmente tentando identificar se era um blefe. Divórcio, é? Você acha que é tão simples assim? Sabe que, se separarmos, vou exigir a minha parte. O apartamento está no seu nome, mas eu tenho direitos como seu marido. E meus pais também ficarão desamparados, o que será de nós? Beatriz sentiu o coração acelerar. Era o momento de agir com cautela. Não sei, Diego. Vocês terão que se arranjar. Quanto à sua parte, não há nada mais além de dívidas. Procure meu advogado se quiser. Vamos ver se existe algo para você tirar. Só sei que não vou continuar nesta vida de exploração. Não sobrou nada para dividir. Catarina quase engasgou. Então casamos nosso filho com uma mulher sem futuro, sem dinheiro, sem preparo? Isso é um ultraje. Não recebemos nada em troca, só migalhas. Sem condições de continuar aqui. Eduardo bateu na mesa. Pois que se divorcie então. Não vamos ficar nesse buraco sem luz. Merecemos algo melhor, Diego. Não seja tolo de insistir. Diego coçou o queixo, furioso, mas impotente. Sem dinheiro em jogo, não havia mais incentivo para ficar preso a Beatriz. Está certo. Vamos tratar do divórcio. Não quero passar mais um dia de humilhação nessa casa. Achou que ia nos segurar com promessas vazias, mas se enganou. Vou procurar um advogado também. Beatriz deu um longo suspiro, como se aquele golpe afetasse. Na verdade, era o alívio que corria por suas veias. O divórcio era exatamente o desfecho que desejava. Sabia que, com as provas reunidas e a conta secreta a salvo, ele não conseguiria tirar nada dela. Mas precisava manter a encenação. Se é assim, Diego, faça o que achar melhor. Eu não tenho mais forças para lutar. Assim que resolvermos a papelada, cada um segue o próprio caminho. Ele a olhou com desprezo. Você vai se arrepender. Quando eu estava disposto a ficar, você não soube aproveitar. Agora aguente as consequências. Catarina e Eduardo foram guardar suas coisas. Não tinham disposição para ficar num lugar sem vantagens. Beatriz observou aquele movimento caótico, sentindo certa compaixão por si mesma, a mulher que acreditara ter encontrado o amor. Nunca imaginara que veria pessoas tão frias agindo dentro do seu lar. Porém, não era a hora de sentimentalismos. Precisava manter-se firme até o fim. Ainda naquela tarde, fez algumas ligações, avisou ao advogado que Diego aceitara o divórcio, pediu orientações sobre os passos seguintes e recebeu a confirmação de que, com os documentos e evidências reunidas, o processo seria rápido. Simultaneamente, enviou uma mensagem discreta a João, informando que o plano dera certo. A resposta veio logo: parabéns pela coragem. Conte comigo se precisar de algo. Ao cair da noite, o apartamento se esvaziou. Catarina e Eduardo saíram arrastando malas, xingando em voz baixa. Diego foi atrás deles, alegando que ficariam no hotel provisoriamente até acharem algum parente disposto a ajudar. Antes de sair, ele parou na porta e lançou um último olhar de rancor. Você podia ter tido tudo comigo, Beatriz. Podia ter uma família, alguém que cuidasse de você na velhice. Mas preferiu bancar a difícil. Agora vai morrer sozinha, sem marido, sem dinheiro, sem nada. Ela não respondeu. Ficou parada, encostada no batente da cozinha, até ouvir o som da porta batendo. Quando a chave girou e o silêncio finalmente reinou, sentiu um misto de euforia e tristeza. A casa estava vazia, mas isso significava liberdade. Estava livre daquela gente. Poderia retomar o controle sobre a própria vida.
Exausta, sentou-se no sofá. Era o mesmo móvel diante do qual vira tantas cenas degradantes, mas agora era seu, só seu. Podia, enfim, erguer a cabeça e chorar, não de desespero, mas de alívio. Passou a mão pelo rosto, as lágrimas escorrendo sem esforço, limpando a sujeira emocional que acumulara por tantos meses. Ligou para a mãe, que atendeu com a voz preocupada. Beatriz, minha filha, está tudo bem? Você andava tão distante. Ela respirou fundo, decidindo contar a verdade. Mãe, está tudo bem agora. Eu estava numa situação complicada com o Diego e os pais dele. Mas acabei de resolver. Vamos nos divorciar. Sei que vai ser difícil de explicar, mas não se preocupe, estou segura. A mãe demorou uns segundos para responder, talvez surpresa pela notícia repentina. Filha, o importante é você estar bem. Seu pai e eu sempre dissemos que, se algo não estivesse dando certo, você podia voltar. A casa está de portas abertas. Não importa o que os outros pensem, só queremos sua felicidade. Beatriz sorriu, emocionada. Obrigada, mãe. Acho que vou aceitar o convite por um tempo. Preciso me reerguer. Vou trabalhar como ilustradora freelancer, aos poucos reconstruir minha vida. Não posso continuar aqui, nessa casa que me traz lembranças ruins. Vou pedir um prazo para entregar o imóvel, ou talvez vendê-lo. Tenho que acertar as pendências, mas logo estarei aí. Venha quando quiser, meu amor. Estamos esperando de braços abertos. Após desligar, a sensação de peso sumira. Precisava arrumar suas coisas, organizar a papelada, mas tudo parecia mais leve agora. Beatriz sabia que teria um processo de divórcio, mas estava confiante. O advogado garantirá que Diego não conseguiria muita coisa. Ela havia sido enganada, mas não era ingênua a ponto de não se precaver. Suas economias, bem guardadas, serviriam para um novo começo. Naquela mesma noite, sentou-se diante da mesa de desenho e pegou seu caderno de ilustrações. Fazia tempo que não sentia prazer em desenhar. O traço inicial saiu trêmulo, hesitante, mas logo ganhou firmeza. Desenhou uma mulher sob um céu estrelado, cortando correntes imaginárias. Era um símbolo da própria libertação. Cada risco no papel parecia curar uma ferida interna, cada contorno era um lembrete de que ela não precisava ser refém das escolhas erradas de um homem manipulador. Com o passar das horas, a madrugada trouxe silêncio e calma. A vida não seria fácil dali em diante, teria que lidar com boatos, com a própria culpa por não ter percebido antes, com a reconstrução da autoestima. Mas era livre. Não teria mais que bancar pessoas ingratas, não suportaria mais insultos sobre sua idade, não teria que mentir sobre suas finanças. Agora poderia dormir sem medo de acordar e encontrar estranhos sugando seus recursos, rindo de sua boa vontade. Ao se deitar na cama vazia, olhou para o teto e sorriu. A solidão já não a assustava. Aprenderá, com essa experiência, que a pior solidão é estar acompanhada por pessoas que não lhe desejam o bem. A partir de agora, viveria para si, sem pressa, sem precisar provar nada a ninguém. Recuperaria sua dignidade, retomaria a confiança em si mesma, quem sabe até encontraria o amor verdadeiro no futuro, mas, dessa vez, sem se submeter a pressões externas. Quando finalmente fechou os olhos, o sono veio leve, quase doce. A imagem do Diego arrogante já não a assombrava. Ele se tornará passado, um capítulo doloroso, porém esclarecedor. E o capítulo que ela começava a escrever agora seria inteiramente seu, sem máscara, sem farsas, sem pesos mortos. Enfim, era dona da própria vida. Beatriz despertou na casa dos pais, alguns dias após a saída definitiva de Diego e sua família. Seu antigo quarto agora era um refúgio tranquilo, repleto de cadernos de rascunho, lápis de cor e pincéis cuidadosamente organizados sobre uma pequena escrivaninha. O cheiro de café fresco e pão quentinho vinha da cozinha, lembrando-lhe que ali estava segura, amparada por quem verdadeiramente importava. Não havia mais sussurros de censura, nem olhos críticos examinando seu desempenho doméstico. Estava livre, com a mente leve para recomeçar. Desceu as escadas e encontrou a mãe servindo fatias de bolo. Você acordou mais tarde hoje, filha. Finalmente conseguiu dormir bem? Perguntou a mãe, com um sorriso gentil. Sim,
Dormi como há meses não conseguia, respondeu Beatriz, sentando-se à mesa. É estranho, mas sinto que meus ombros estão mais leves, como se eu tivesse deixado um peso gigantesco para trás. O pai apareceu, secando as mãos num pano de prato. E deixou mesmo. Não fomos invasivos antes porque queríamos que tomasse suas próprias decisões, mas agora que está de volta, só queremos que se recupere. Você já decidiu o que vai fazer daqui para frente? Beatriz pegou uma fatia de bolo, pensativa. Vou trabalhar como ilustradora freelancer em tempo integral. Ainda tenho alguns contatos de clientes que adoram meu estilo. Posso reativar o Instagram, procurar encomendas, talvez até criar uma lojinha virtual. Além disso, preciso resolver as pendências do divórcio, mas meu advogado disse que está tudo bem encaminhado. A mãe assentiu, aprovada. O pai, por sua vez, sorriu satisfeito. É bom ouvir isso. Terá seu espaço, sua liberdade. O que importa é você se sentir dona da própria vida. Ao longo daquela manhã, Beatriz aproveitou para organizar seu mini-estúdio, arrumou os lápis, digitalizou alguns desenhos antigos e mandou mensagens a antigos clientes, informando que estava disponível para novos projetos. A sensação de retomar o controle profissional era revigorante. Não precisava mais dar satisfações a ninguém sobre seus horários, nem sustentar pessoas ingratas. Poderia escolher seus rumos. Por volta do meio-dia, enquanto respondia a um e-mail de um cliente interessado em uma série de ilustrações para um livro infantil, recebeu uma mensagem inesperada. Era de João. Curta e direta, tudo resolvido? Caso precise falar, estou por aqui. Beatriz sorriu ao ver o nome dele na tela. João, aquela pessoa que ajudara a enxergar a verdade sobre Diego, agora era quase um amigo silencioso. Resolveu ligar. Oi, João. Como você está? A voz dele soou aliviada ao reconhecer o timbre de Beatriz. Estou bem, e você? Conseguiu dar o passo final? Ela se recostou na cadeira, olhando para o quintal ensolarado. Sim, eles foram embora. Diego e os pais dele aceitaram o divórcio, acreditaram que estou falida. Meu advogado já começou os trâmites, não devem levar muito tempo. Estou na casa dos meus pais, focada nas ilustrações. Sem pressa, sem cobranças. João riu do outro lado da linha, satisfeito. Fico feliz. Você merece paz. Sei que não foi fácil. Sair de uma armadilha como aquela exige coragem. Beatriz agradeceu, emocionada. E você teve um papel importante nisso, João. Não esqueço que suas informações sobre Diego foram um estupim para eu reagir. Agora posso recomeçar sem ressentimentos. Se um dia precisar de algo, conte comigo também. Após a ligação, decidiu dar uma volta no bairro. Precisava esticar as pernas, respirar ar puro. O trajeto tranquilo passava por árvores floridas, um casal de senhores varrendo a calçada e crianças brincando na praça próxima. Não havia tensão no ar, apenas a vida seguindo seu curso. Parou no mercado pequeno para comprar papel de alta gramatura, perfeito para suas próximas ilustrações. Enquanto examinava os blocos de papel na prateleira, sentiu um leve desconforto. Alguém do outro lado do corredor a observava. Ao erguer a cabeça, deu de cara com Diego. Ele estava abatido, vestia roupas surradas, tinha olheiras profundas. A surpresa a congelou por um segundo, mas ela imediatamente se recompôs, tentando manter a calma. Beatriz, você, ele murmurou, ajeitando a gola amassada da camisa, numa tentativa falha de recuperar a compostura. Ela manteve o rosto impassível. Diego, achei que estivesse longe daqui. Aconteceu algo. Ele esfregou as mãos, nervoso. As coisas não estão boas para mim. Meus pais e eu estamos sem dinheiro, ninguém quer nos emprestar nada. Fomos despejados do lugar onde tentamos ficar temporariamente. Queria conversar, talvez voltar atrás na nossa decisão. Sei que cometi erros, mas você poderia nos ajudar, não? Beatriz sentiu um nó na garganta, não de tristeza, mas de indignação. Ele não estava ali por arrependimento verdadeiro, e sim em busca da antiga fonte de sustento. Você me explorou, tratou-me como uma empregada, humilhou-me na frente dos seus pais, jogou fora minha confiança e agora vem pedir ajuda? Não faz o menor sentido.
Nós vamos nos divorciar, Diego. Não tem volta. Ele fez uma expressão de pena, como se aquilo o ferisse profundamente. Eu estava confuso antes. Você sabe, a vida é difícil, eu errei. Podemos começar de novo, esquecer o passado. Ela balançou a cabeça, cansada desse tipo de discurso. Não existe recomeço baseado em mentira. Você nunca me amou, só quis meu dinheiro. Agora que percebeu que não vou bancá-los, quer voltar achando que me convencerá com palavras vazias? Não sou mais a mulher ingênua que você conheceu. A tensão aumentava a cada segundo. Diego tentou se aproximar, mas ela deu 2 passos atrás, mantendo a distância. Beatriz, pense bem. Você não quer ficar sozinha. Eu posso tentar mudar. Ela o interrompeu, firme. Prefiro ficar sozinha do que com alguém que me distrata. Não tenho pressa para casar, já entendi que minha felicidade não depende de um marido. Agora, me desculpe, tenho coisas a fazer. Sem dizer mais nada, pegou o bloco de papel e foi até o caixa. Sentia o olhar dele queimando sua nuca, mas não se abalou. Pagou o material e saiu sem olhar para trás. O Diego que conhecera antes do casamento jamais fora real. O homem frágil e indigno que agora tentava se arrastar de volta à sua vida era apenas o reflexo de suas escolhas erradas. Ela, no entanto, tinha aprendido a lição. De volta à casa dos pais, sentou-se no quintal. O sol do fim da tarde projetava sombras suaves, o vento balançava as folhas, e o som distante de um rádio tocando música brasileira antiga chegava até ela. Seus pais apareceram na porta. Tudo bem, filha? Pareceu agitada quando chegou, perguntou a mãe, preocupada. Beatriz olhou para eles, serena. Encontrei o Diego no mercado. Tentou voltar atrás, pedir ajuda, falar em recomeçar. Mas não deixei brechas. Deixei claro que não quero nada com ele. O pai acariciou o ombro dela, em sinal de apoio. É isso aí. Você não precisa mais suportar nenhum tipo de abuso. Não preciso mesmo. Acho que, no fundo, eu tinha medo de ficar sozinha. Achava que, se deixasse o casamento fracassar, seria uma derrota. Mas entendi que a verdadeira derrota seria continuar presa a alguém que não me respeita. A mãe concordou, emocionada. Orgulho de você, filha. O importante é que está tomando as rédeas da própria vida. Depois do jantar, Beatriz foi para o quarto. Abriu a janela e deixou a luz da lua entrar. Organizou os materiais de ilustração na mesa. Precisava retomar o gosto pelo desenho, não como escape de uma rotina sufocante, mas como expressão do seu renascimento. Pegou o lápis e começou a esboçar uma série de figuras femininas, cada uma com uma expressão diferente de liberdade. Feições seguras, olhares de determinação, posturas firmes. A arte seria sua companheira na cura. O celular vibrou. Era um antigo cliente, editor de uma pequena revista literária, convidando-a a ilustrar a capa da próxima edição. Há meses ela não recebia um pedido assim tão bem remunerado e criativo. Sorriu sozinha, respondendo com entusiasmo que aceitaria. Agora poderia trabalhar no próprio ritmo, sem escravizar-se para sustentar parasitas. A ilustração ocupava uma posição central em sua vida, preenchendo o vazio deixado pela decepção. Não precisava provar nada para ninguém, só ser fiel ao próprio talento. Ao concluir alguns rascunhos, lembrou-se do casamento. Deveria guardar algum rancor? Chegou à conclusão de que não valia a pena. A raiva não construiria nada positivo. Sim, foi enganada, ferida, humilhada. Porém, sem essa experiência, talvez nunca soubesse o quanto era forte. Aprenderá a valorizar a si mesma, a não aceitar menos do que merecia. Se futuramente conhecesse alguém que a respeitasse, ótimo. Se não, tudo bem também. A paz que sentia agora não tinha preço. Mais tarde, quando se deitou para dormir, voltou a pensar no futuro. Talvez alugasse um pequeno ateliê no centro da cidade, divulgasse seu trabalho em feiras de arte e cultivasse novas amizades. Poderia até buscar cursos de aperfeiçoamento, conhecer outras ilustradoras, expandir horizontes. Em vez de temer a solidão, abraçaria a liberdade criativa, a possibilidade de ser dona do seu tempo.
sem pressões, sem correntes invisíveis. Nos dias seguintes, a rotina começou a ganhar ritmo próprio. Pela manhã, acordava cedo, fazia exercícios leves, tomava café com os pais e depois seguia para seu canto de trabalho, respondendo e-mails, criando esboços, fechando novos contratos. Recebeu feedback positivo do cliente da revista literária, que elogiou seu estilo autoral. Já podia imaginar sua arte circulando pelas mãos de leitores, espalhando cores e histórias. Sentia-se viva outra vez. Certa tarde, ao entregar um desenho personalizado a uma cliente que encomendara o retrato da filha, recebeu um elogio sincero. Seu traço transmite sensibilidade. Obrigada por captar a essência da minha menina. Esse desenho terá lugar de destaque na nossa sala de estar. Beatriz agradeceu, sentindo um calor no peito. Aquilo era reconhecimento, algo que Diego jamais soube apreciar. Não precisava mais de aprovação dele, nem de qualquer homem que a subestimasse. Sua arte era valiosa por si só. Pouco a pouco, as notícias sobre Diego e a família chegaram a seus ouvidos por meio de conhecidos do bairro. Diziam que estavam pulando de um aluguel barato para outro, todos sem pagar em dia, vivendo em condições bem diferentes do antigo luxo bancado por ela. Falava-se que Diego tentará convencer outras mulheres a ajudá-lo, sem sucesso. Um rumo previsível para quem não quis trabalhar e usar a boa-fé dos outros. Beatriz não desejava mal, apenas não se importava mais. Não havia espaço para lamentações. Precisava olhar adiante. Certa noite, arrumando a mesa de trabalho, encontrou um desenho antigo que fizera na época do casamento. Era um esboço da sala do apartamento, com cortinas floridas e uma mesa posta para um jantar romântico. Parecia até outra vida. Olhou para aquela imagem e a rasgou sem piedade. Não queria guardar lembranças falsas. Seu presente era muito melhor. Com a proximidade da conclusão do divórcio, o advogado informou que tudo seguia conforme o previsto. Diego e seus pais, sem provas para arrancar algo dela, aceitaram as condições mínimas. Em breve, ela estaria oficialmente livre. Sorriu ao imaginar o documento finalizado, encerrando formalmente o capítulo mais doloroso da sua história. Uma cicatriz, sim, mas cicatrizes também contam histórias de superação. O tempo continuou a passar, e Beatriz sentia-se mais segura a cada novo dia. Sem precisar provar nada, seguiu criando. Se quisesse tirar um dia de folga para passear com os pais, podia. Se quisesse trabalhar até tarde numa encomenda especial, também podia. A vida era sua tela em branco, pronta para receber traços, cores e texturas que refletissem quem realmente era. Naquela noite, antes de adormecer, contemplou o céu pela janela. As estrelas brilhavam com firmeza, como pequenos guias luminosos. Pensou no quanto mudará desde o início de toda aquela jornada. Entrará no aplicativo de namoro insegura, com medo de ficar sozinha, e terminara compreendendo que sua força interior era maior que qualquer convenção social. Não precisava de um marido para se sentir completa. Apressar-se no casamento fora um erro, mas também uma lição valiosa. Respirando fundo, deixou-se invadir por uma paz profunda. O amanhã chegaria, trazendo novas oportunidades, novos desenhos, novas histórias. Seu presente era repleto de possibilidades, e ela, finalmente, se sentia pronta para vivê-las plenamente, sem pressa, sem culpas e, acima de tudo, sem abrir mão de si mesma. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.